Oi, oi, minha gente querida, gente boa. Antes de qualquer coisa, você que está chegando aqui, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar o seu like para o algoritmo entender essa linguagem e nos posicionar melhor na plataforma. Então não esqueça, não é inscrito? Inscreva-se, é um toque no sininho para ser avisado de tudo que de novo aqui entre na plataforma da minha parte. É o sino que vai avisar você. E o like é porque é o que o algoritmo come, ele se alimenta de likes. Ele é um comedor de likes. Ele engorda nos likes. Então, deixa aí o seu like, que isso bota a gente num lugar de maior visibilidade nessa plataforma. Nós lemos aqui no capítulo 23 de Lucas, do verso 39 ao verso 43, a história dos dois malfeitores que não pode passar batida em nenhuma narrativa da crucificação. Não pode. Ela já tinha sido objeto de profecia. Mateus aludiu a isso rapidamente, dizendo que entre dois ladrões ele foi crucificado. E para se cumprir a profecia, aí é o Salmo 22, mas não contou a história do que aconteceu de Jesus com aqueles dois ladrões. Que é exatamente o que Lucas faz e que eu acho primorosa como narrativa para nós. E aqui se diz que ele ali posto, colocaram um malfeitor de um lado e um outro malfeitor do outro. Mateus é que agrega essa narrativa com a descrição de ladrão, mas os demais falam, as demais narrativas de malfeitores, o que é uma designação muito mais ampla e que podia envolver uma quantidade enorme de maus feitos da parte dos dois. E se eles se conheciam ou não, não interessa, o fato é que agora sim, porque estavam morrendo juntos, quem sabe tinham estado presos juntos, e a cadeia e as sentenças aproximam qualquer um. Fato é que eles se falaram, talvez se conhecessem, até razoavelmente. Se diz, todavia, no verso 39, que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. Aonde quer que Jesus tenha chegado, blasfemaram contra ele. Blasfemaram contra ele quando o prenderam, blasfemaram contra ele na casa do sumo sacerdote, blasfemaram contra ele diante de Herodes, blasfemaram contra ele diante de Pilatos e no julgamento na corte, reunido ali com a população opinante. Blasfemaram contra ele no pretório, onde fizeram todo tipo de gozação e prática de escárnio. Blasfemaram contra ele na viagem, no caminho, na direção do Gólgota. E agora ele pregado na cruz com dois malfeitores, um do lado outro do outro. Um deles blasfemava contra Jesus. É fácil blasfemar contra Jesus. Ele é tão sublime que você ou o ama e se rende a ele, ou o odeia. Ou odeia, mas é impossível ficar impassível diante de Jesus. É impossível ficar completamente omisso diante de Jesus. Não dá para dizer o que farei de Jesus chamado Cristo, já está feito. O teu olhar já define, o teu coração já define, a tua escolha já define, ou você o ama, ou ele se torna a maior ameaça e perigo para você. Como quando ele nasceu, Simeão tinha dito: eis que este menino está destinado tanto para ruína, como também para levantamento de muitos. Porque ele será objeto de contradição o tempo todo. Objeto de contradição. Para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Foi o que dissera profeticamente o idoso Simão quando Jesus era apenas um bebê e tinha sido levado para a circuncisão. Pois bem, está aqui, sob blasfêmia. O que só não acontece no meio do povo carente, necessitado, procurando graça, com sinceridade, cura, salvamento, perdão. Esses o adoram.
Mas onde a religião está presente, a política está presente e os outros interesses de poder estão presentes, a realidade de Jesus, se não provocar um amor que converta o indivíduo, o que é raro, na maioria esmagadora das vezes provoca espírito de inveja blasfemadora. E inveja blasfemadora, como Pilatos diagnosticou, quando disse, pois sabia que por inveja o haviam entregado. Por inveja. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? É uma pergunta, não é, meus queridos sabiás e bem-te-vis e coral de anjinhos aqui no meu jardim? A pergunta é essa. Não és tu o Cristo? Perguntou um dos malfeitores. É o que eu ouço por aí. Escuta, cara, você é ou você não é o Cristo? Agora, você não tem que imaginar essa pergunta feita com solenidade. É um indivíduo blasfemando. É uma cara de blasfêmia, é uma atitude de ironia, de sarcasmo. É uma postura satírica. É um ar da mais profunda sacanagem irônica que você encontra da parte desse indivíduo quando ele pergunta, escuta, não és tu o Cristo? Se tu és, então salva-te a ti mesmo e a nós também, rapaz. Qual é a tua? Se tu és o Cristo, demonstra. Só estou querendo é que você saia daí e tire a gente também. Era, na realidade, o mesmo pedido embutido de Judas, era a mesma escatologia messiânica de Pedro e dos demais apóstolos, e de praticamente todo mundo. Se é o Cristo, vai vencer os romanos, vai vencer as autoridades perversas, vai acabar com essa superioridade, com poder de letalidade, de mortalidade, com essa capacidade discricionária de crucificação. Vai acabar com tudo isso, se é o Cristo. Esse tempo vai virar, alguma coisa vai acontecer. Só que Pedro esperava isso com aquele engano ingênuo. Até Judas eventualmente quis provocar para ver se, apertado, Jesus escapava, pulava e fazia acontecer o que na escatologia também de Judas e dos demais era algo com que eles contavam, a saber, com a intervenção do Messias virando toda a estrutura da sociedade e do mundo de cabeça para baixo, o que Jesus disse, eu não vim para fazer. É essa a situação que aqui está presente de novo, só que com blasfêmia, ironia, sarcasmo e todo tipo de provocação. Salva-te a ti mesmo e a nós também, qual é a tua? Respondendo-lhe, porém, o outro preso, o outro malfeitor, olhou e viu o cara falando, Jesus no meio, quieto, e o outro dizendo, escuta, tu és o Cristo ou não és? Se tu és, salva-te a ti mesmo e a nós também, cara. Por que você está aí perdendo tempo? É a tua chance de mostrar quem tu és. Se não, olha, bau, acaba tudo já era. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro estava aqui, que não estudou teologia, não frequentava a sinagoga, não ia à igreja, que era a sinagoga à época, não fazia parte de nenhuma congregação de santarados, não tinha nenhum conhecimento bíblico, não tinha nenhuma informação, não tinha andado com Jesus na Galileia, não tinha visto milagres, não tinha visto nada. Provavelmente tudo que ele soubesse era a mesma coisa que o malfeitor, blasfemador, também sabia. Ecos, histórias, notícias. E o burburinho da hora. E terem sido feitos acompanhantes de morte de Jesus. Era eventualmente até aí
que os dois tivessem chegado, mas a atitude de cada um deles é diametralmente oposta do outro. Um blasfema, o outro o repreende. O repreendeu dizendo: que isso? Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, olhando para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora vejam como quando o Espírito Santo tira o véu do entendimento, quando a gente recebe, como diz o apóstolo João, na primeira epístola dele, a unção que vem do Santo, quando nos atinge, nos ilumina, rasga o véu da nossa face, abre os nossos olhos, desentope, desbloqueia todos os nossos sentidos, e a pessoa consegue enxergar o que antes era impossível ver. Ele viu que Deus estava crucificado ao lado dele. E repreendeu o outro e disse: lembra-te de mim, tem compaixão de mim. E ouve o que ouve da boca de Jesus. Agora note, sem nenhuma informação, sem estudo bíblico, sem aulas da Torá, nem dos profetas, nem de ninguém, sem conhecer os ensinos de Jesus, que ele vinha entregando aos seus discípulos desde a Galileia, sem ter assistido curas, milagres, ressurreições, nem coisa alguma. Bastou a presença. Bastou olhar e ver a vibração, a energia, a graça, a emanação de harmonia, a luz que glorificava a desgraça daquela hora, a coroa eterna que ofuscava de espinhos e o brilho daquele olhar de amor, de compaixão e de misericórdia, que não odiava nada nem ninguém e que já chegara ali dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E era o bastante para o malfeitor que carregava o desejo de enxergar, de ouvir e de ser recolhido no amor eterno por alguma misericórdia inexplicável. Ele cria que aquele que do lado dele estava crucificado conseguia e podia oferecer. Lembra-te de mim. Aí olha o que esse homem entende, o que a maioria das pessoas cristãs não entenderam até hoje. Vão para a escola dominical, ficam velhas e morrem, e os seus caixões são colocados para serem velados dentro do templo. Elas não entenderam o que esse indivíduo entendeu. Dão dinheiro, gastam tudo que tem nos cultos e não entenderam. Ouvem a ladainha daquele pastor camelô e nunca entendem nada. Ele próprio prega o que nunca compreendeu e o que ele prega é a antítese do que Jesus ensinou e morre contra o evangelho como um anticristo pregador. Calamidade. Mas olha o que esse homem, por revelação do Espírito, entendeu. Primeiro entendeu que Jesus era Deus. Pedro, quando disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, já tinha andado com Jesus um tempo. Tinha visto muitas coisas. Então lá em Cesareia de Filipe, no sopé do Monte Hermon, ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas esse homem não tinha visto nada, ouvido nada.
É muito mais profunda a percepção dele do que a de Pedro. Não tem uma ajuda, não tem uma didática, não tem nada, é só olhar e interpretação. É um silêncio cheio do grito da revelação. É isso que entra no coração do homem chamado de malfeitor. E diz, tu nem ao menos temes a Deus, porque sabe que aquele que estava ali ao lado dele era Deus. Ninguém conseguiria concluir isso pela teologia, pela filosofia, pelo estudo bíblico do Velho Testamento ou de Moisés. Era demais. Sem revelação, ninguém enxerga isso. Sem uma manifestação miraculosa tirando o véu do nosso entendimento, ninguém discerne isto. É pura graça de Deus beijando o coração desse indivíduo, sem fazer nenhuma acepção de pessoas, porque Deus é assim, bom e misericordioso. Isso abre o entendimento do homem. Ele diz ao que blasfemava, tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Segunda coisa que ele entendeu é que Deus, estando em Cristo, levava consigo e em si e sobre si a sentença do mundo inteiro. Que é o que Paulo vai dizer depois. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esse homem viu. Paulo teve que ter Jesus explodindo na porta de Damasco, na cara dele, para enxergar depois. Esse homem não. Esse é Deus. Você não enxerga. E ele carrega as sentenças do mundo. O indivíduo internalizou Isaías 53, não numa multidão de palavras, mas numa síntese de revelação de uma singularidade absolutamente carregada da desnecessidade de qualquer explicação. Ele simplesmente soube, viu, acolheu e abraçou. Ele levou a sentença de nós todos. Porque, estranhamente, Deus se agradou em moê-lo por nós e conosco. Esse homem entende isso. A mesma sentença minha, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Esse homem profetizou, falou, afirmou e confessou isso muito antes de Paulo dizer aos romanos. É a mesma sentença que ele carrega sobre si. Nós, na verdade, com justiça. Porque ele é o justo, morrendo por nós, os injustos. Porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Não tem nenhuma autovitimização, autopiedade, tentativa de explicação, não. Eu posso ser redimido não por causa de mim, mas só por causa dessa graça que me iluminou, que eu não consigo nem entender. E eu estou enxergando que Deus está ao meu lado, morrendo a minha morte, levando a minha sentença, carregando a minha dor. E maior do que tudo, Ele é capaz de me amar e de ter misericórdia de mim. Lembra-te de mim. Quanta revelação para um indivíduo sem nenhuma informação. Salvo pelo sumo sacerdote segundo a ordem universal de Melquisedeque, sem religião, sem catequese, sem informação, sem nada. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Somos pecadores, mas este é o justo, que não tendo pecado, levou o pecado dos injustos. E levou o castigo da lei e se fez maldição entre nós, no nosso lugar. Tu não enxergas isso? Tu não tens temor acerca disso? Pergunta ele ao outro malfeitor. E a convicção dele é tão grande. Jesus olha para ele e ele vê o céu, ele vê a graça, ele vê o amor, ele vê o abraço. Ele vê que ele ainda está pregado numa cruz, mas ao mesmo tempo já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso diz, olhando para a cristalinidade daquele olhar, do Cristo todo esfolado, mas com um olhar celestializado. Lembra-te de mim, quando tu vieres do teu reino.
Ao que Jesus lhe responde: ô filho, hoje, meu reino chega para ti hoje, antes do sol se pôr, aqui, nessa terra. Tu estarás comigo no paraíso. Pode haver algum espetáculo mais extraordinário do que esse aqui? Isso não é a crucificação, isso é a revelação do significado da cruz. O malfeitor blasfemador só viu a crucificação, mas o malfeitor iluminado, com a face banhada pela glória da luz da redenção, enxergou a cruz e não a crucificação. A crucificação era o modo de matar, a cruz era o modo de salvar, de incluir, de acolher e de abraçar para todo sempre. Amém e amém.